Vamos falar de futebol, vamos falar de Copa, mas não do mundo, a Copa do Brasil? Hoje já falamos aqui, né? Tem Goiás e Avaí e tem o Galo também. O Galo tá numa boa, tá com uma vantagem enorme, mas vai pegar o Ferroviário dentro da casa do Ferrão, hein? Olha aí. Mineiro, Samuel se mudou para Fortaleza há 15 anos e conquistou Eliette. E não foi só por ele que o coração desta cearense balançou. A torcida, além de louca, apaixona qualquer um, né? Desde 2013 que fiquei apaixonado pelo time, né? Quando o Galo chegou ao Castelão, os torcedores viram os ídolos de pertinho. Mas quando o treino começou para valer, os craques ficaram do lado do campo destinado aos reservas. Não pudemos gravar imagens da parte tática do treinamento, mas só o goleiro Vitor treinou com um grupo que vai enfrentar o Ferroviário nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O técnico Thiago Largue aposta na grande vantagem construída no jogo de ida em Belo Horizonte. Vitória por 4-0. Se perder por 3 gols de diferença, o Atlético ainda se classifica para a próxima fase, mas um tropeço nem é cogitado pela comissão técnica. Nos últimos 3 jogos, derrotas para o rival Cruzeiro, que levou o título estadual, para o São Lourenço pela Sul-Americana e para o Vasco no Brasileirão. A gente não vem jogando, então qualquer oportunidade dessa é ouro. Então a gente tem que ir encarar como se fosse uma final pra gente. O vestibular dos reservas também é um momento para resgatar a confiança do grupo. A confiança é muito importante e a gente construiu uma grande vantagem lá em Minas e não quer dizer nada ainda, até porque o futebol é lá dentro. A gente viu exemplos recentes aí com grandes equipes na Champions League. O jogo é fora de casa, não se depender desta turma. Tá aí, é hoje ao vivo e exclusivo no Fox Sports 2, a torcida do Galo marcando presença. Muito legal, e você, lógico, marca a presença aqui na tela do Fox Sports, você é sempre bem-vindo. Mano, o Galo começou a Copa do Brasil tomando alguns sustos, ao ponto da gente questionar, olha, se continuar assim, vai sair mais cedo. Parece que o Galo tá aparecendo de novo, colocou o futebol no eixo. 4-0 dentro de casa foi feita a vantagem. Você acha que corre algum risco do Atlético Mineiro tomar um susto hoje à noite jogando fora de casa? Eu apostaria que não, Lívia. Pela qualidade do time do Atlético Mineiro, é improvável que a gente pense aí que o Ferroviário possa reverter essa vantagem que foi construída no primeiro jogo. Mas o futebol a gente não pode duvidar de nada. O seguro morreu de velho, né? O Atlético não pode entrar de salto alto, o Atlético não pode meter a mala, Calheiros, e achar que já ganhou, porque todo mundo sabe como é que é o futebol, ele apronta surpresas. Mas se tivesse que cravar, é evidente que não dá para pensar que o Atlético vai ser eliminado hoje. O Atlético vai lá, inclusive, para resgatar, Calheiros. Resgatar aquele orgulho do torcedor atleticano. Quem sabe o Roger Guedes hoje também tem uma nova chance de aparecer bem, porque ele não está em alta com a torcida do Galo, não, né? Não, hein? Mas vamos pensar que o Roger Guedes possa receber uma oportunidade e Você tentar. daria essa oportunidade Não, pra ele? não, acho que esse cara é mó perna, velho. Mó mala. Maior perna. Mó perna, Calheiros, mó perna. Mó perna, é perna. Eu sou meio caipira, sou do interior de São Olha Paulo, aqui, interior. Não, e você estava falando de surpresa, Copa do Brasil sempre tem um time que apronta surpresa. Ferroviário, eliminou o Sport. Pois é. Time da primeira divisão. E o Atlético Mineiro, que a Lívia estava lembrando aí que não começou bem na competição. A gente lembra aquele episódio que foi decisivo na queda do Oswaldo de Oliveira? A briga com o jornalista, né, de Belo Horizonte? Foi num jogo de Copa do Brasil. Foi contra o Atlético Acreano, não foi? Atlético Acreano. Eu queria lembrar o adversário. Atlético Acreano, exatamente. Foi o conflito. Lá? Acabou culminando na queda do Oswaldo de Oliveira. Quer dizer, tem que estar atento. Mas hoje a vantagem é muito grande. Já era. A vantagem, ela só não é melhor do que a vista do Diego Bertozzi. Diego Bertozzi, pra que fazer isso com a gente, Isso Bertozzi? é a famosa palhaçada. Eu queria entender, Bertozzi, por que isso com a gente? Você vir aqui numa manhã de quarta-feira com essa imagem de Fortaleza, mano. Bonito, hein? Traz pelo menos uma água de coco pra mim, tá, Bertozzi? Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Fox. Valeu, Calheiros. Abraço para você, para a Lívia, para o Mano, amigos do Bom Dia Fox. Pois é, né? A gente fica acostumado com a vista lá em Minas Gerais, não tem mar, de repente vê uma paisagem como essa aqui, eu fico bobo, pessoal. Então, ó, é um privilégio que estamos trazendo ao vivo aqui no Bom Dia Fox, as imagens da Praia do Náutico, que fica no Meireles, bairro
dessa linda Fortaleza que recebe hoje o Atlético diante do Ferroviário, partida que vai ser no Castelão. Bom, eu estava acompanhando, né, ouvindo as informações que vocês traziam e, de fato, o Thiago Largue está apostando nessa grande vantagem construída lá em Belo Horizonte, 14 dias atrás, 4-0, e apenas o goleiro Vitor, como mostramos aí na reportagem, treinou com um grupo que deve enfrentar o Ferrão na noite de hoje. Roger Guedes, a torcida do Atlético está injuriada com ele, principalmente depois do lance na partida contra o Vasco, aquele calcanhar para ninguém, que culminou no contra-ataque e no pênalti, né, que deu essa vitória ao Vasco, mas ele vai receber uma nova chance aqui também. O Ferroviário, por outro lado, eu estava lendo agora pela manhã alguns jornais aqui de Fortaleza, muitos consideram, as análises são as seguintes: é um milagre que o Ferroviário tem que fazer, mas há uma visão um pouco otimista, porque de 14 dias para cá houve muitas mudanças. 3 jogadores saíram, outros 3 chegaram. Imediatamente após a derrota para o Atlético lá no Horto, o técnico Ademir Fonseca foi demitido e quem assumiu, Maurílio Silva, aquele mesmo que, quando o jogador, foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras em 93 e 94 e que vai estrear no comando do Ferrão na partida de hoje. A partida vai ser no Castelão. A torcida do Ferroviário não é numerosa e há muitos atleticanos que moram aqui em Fortaleza. Então, poderemos ter um campo neutro ou mesmo uma nova casa, uma nova filial do Atlético aqui em Fortaleza, diante da quantidade de torcedores do Galo que moram aqui na capital do Ceará, pessoal. Legal, legal. Diego Bertozzi, a gente questionou o Mano aqui sobre Roger Guedes. A gente viu no campinho ali, a gente está projetando o Roger Guedes começando o jogo hoje aí. Na semana passada, até trouxe a informação, você completou, né? Sobre a possibilidade de negócio que poderia envolver o Atlético, Fluminense. Já não é de hoje que o Abel manifesta aí que gosta do futebol do Roger Guedes, enfim. Avançou alguma coisa nesse sentido? Como é que está a situação do Roger Guedes no Galo? Já pode emendar aí pra gente também o Carlos, informação que eu tenho que o Atlético não pretende aproveitar esse jogador. Bom, primeiro sobre o Roger Guedes. A diretoria do Atlético ainda não abre mão do jogador, quer contar com ele para o restante aí da temporada, né? Na partida contra o Vasco, apesar daquele erro, inclusive o técnico Thiago Largue deixou claro que é um jogador que não tem aproveitado as oportunidades que tem recebido, quando isso é dito no microfone. Então, isso é um claro reflexo de que as coisas no vestiário não andam bem, mas ele segue, a diretoria não abre mão ainda do Roger Guedes. Por outro lado, uma informação que nós recebemos: o Flamengo está sondando também a situação do Roger Guedes. Então podemos ter um fla-flu a respeito desse jogador que não teve uma boa passagem pelo Palmeiras. Na verdade, um início muito bom, mas saiu de lá, está no Atlético e não vem caindo no gosto do torcedor. Ele que já havia reclamado também de uma substituição, né, a terceira substituição seguida dele no Campeonato Mineiro. Ele reclamou com o técnico Thiago Largue, nem foi relacionado na partida contra o São Lourenço. Então, mas é um jogador que ainda tem uma oportunidade de conseguir mostrar o seu futebol, e isso a gente sabe que ele tem. A respeito do que você perguntou sobre o Carlos, o atacante Carlos já está em Curitiba para assinar um empréstimo aí de 1 ano, vai ficar no Paraná Clube. E ele optou pelo Paraná Clube porque quem dirige o time é o Rogério Micali, que conhece o Carlos desde os tempos da base do Atlético. Trazendo outras informações sobre isso, Calheiros, o Danilo, lateral esquerdo, foi emprestado à Ponte Preta até o fim do ano. Na verdade, ele está retornando à Ponte, fez uma boa temporada por lá, terminou o empréstimo, voltou ao Galo neste ano, mas não está nos planos do Thiago Largue. Então, é um novo empréstimo à Ponte, onde ele se deu muito bem, fica lá até o fim do ano. E quem está vindo da Macaca é o lateral direito Emerson, 19 anos, e o Atlético, embora a negociação seja um empréstimo do Emerson, a informação que temos é de que o Atlético está comprando também parte dos direitos econômicos do atleta.
Legal. O Diego Bertozzi, continue conosco aqui no Bom Dia Fox. Aproveita que a vista é linda. Não desconcentra, tá? Continua conectado aqui conosco, porque eu tenho uma perguntinha para você. Mas antes eu queria saber a sua opinião. Ô, mano, ele falou do Carlos, falou sobre os negócios do Galo com a Macaca, com a Ponte Preta. Mas a notícia do Roger Guedes me chamou a atenção. O Roger Guedes chegou muito bem no Galo. A gente até destacava, né, Calheiros? No momento difícil do Galo, o Roger Guedes estava mostrando o futebol dele. Mas ele anda, né, de mal com a torcida de mal com ele. A Abelão gosta muito do futebol dele, o Calheiro já ressaltou aqui. E o Diego Bertozzi traz a notícia aqui que o Flamengo teria sondado o Galo para saber qual é a situação desse atleta. E aí? Para o Flamengo, acho que é um mau negócio. O Flamengo ele já tem alguns atletas que jogam pelo lado do campo, aí, com a característica do Roger Guedes, e até pelo perfil do jogador, que eu concordo com o Bertozzi. Bom dia para ele também. É um jogador que tecnicamente a gente não pode questionar. Tem qualidade, mas eu acho que a gente não pode analisar só a parte técnica do jogador. Eu acho que a gente tem que analisar o pacote completo. É um jogador problemático, é um jogador que arruma picuinha. Com o próprio elenco. É um jogador que, inclusive, nessa última partida do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, foi o responsável pela derrota do Galo. Eu, sinceramente, não acho que mereça hoje, talvez, uma investida do Flamengo, não. Para o Fluminense, eu acho que é cabível. O Fluminense precisa de jogadores aí que possam compor o elenco. Mas naquela primeira sondagem, quando houve aquele negócio lá do Fluminense, tem interesse, até inclusive em liberar o Scarpa, ele próprio recusou o interesse do Depois Fluminense. Se arrependeu. Ele não quis vir para o Rio de Janeiro, ficou falou, olha, preocupado tô com a com medo, do Flu. Agora pode ser que mude o cenário. Eu, se fosse Fluminense, não voltaria a investir nele também, não. Aproveitar, mano, que você citou a derrota do Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro, o Atlético que perdeu para o Vasco. Ô, Bertozzi, o presidente do Galo, o Sete Câmara, logo depois dessa derrota para o Vasco, ele usou as redes sociais para um desabafo pessoal, falando, né, que estava muito chateado com a derrota, que faltou tudo, inclusive competência. A gente está mostrando na tela, ó, estou muito triste, quem não estaria com essa virada? Faltou tudo, principalmente competência. Isso deu o que falar lá em Minas Gerais, Bertozzi? Como que o elenco recebeu esse desabafo do presidente do clube? Como um aviso, né, Lívia? O Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético, ele costuma ser ponderado, discreto nas suas colocações. Geralmente ele fica longe dos microfones apenas quando realmente surge uma necessidade, como o imbróglio com o América, discussão de arbitragem no Campeonato Mineiro. O presidente do América falou, ele se sentiu no direito de reclamar também e, claro, demonstrou uma indignação muito grande com o desempenho do time, nem falou a respeito da arbitragem, se o pênalti em cima do Rildo foi duvidoso ou não, sobrou realmente para o elenco. Então isso mostra que o presidente do Atlético, claro, está de olho nessa situação e está cobrando também internamente e publicamente os jogadores e o técnico Thiago Largue. O Sérgio Sete Câmara não diz ainda se ele é interino, se ele é o técnico definitivo. A verdade é que o Thiago Largue segue no comando do Atlético e precisa continuar mostrando serviço, né? O desempenho não é bom, a sequência de 3 derrotas seguidas para Cruzeiro, para São Lourenço, para o Vasco. Então, mesmo que o Atlético conquiste a classificação aqui hoje, mas, por exemplo, com uma derrota simples, 1-0, basta para o Atlético, não tem problema em termos de tabela, mas internamente isso pode gerar e vai gerar um desgaste muito grande, até porque o Ferroviário é um time de Série D, pessoal, D de dado, 4ª divisão. Então, o Atlético, mesmo com todo o seu elenco reserva, a avaliação interna é de que tem que jogar bem e ganhar hoje. Legal, obrigado, Diego Bertozzi, ao vivo lá de Fortaleza. Hoje à noite estará na nossa transmissão. Convite para todo mundo, hein? Ferroviário e Atlético Mineiro. E de Fortaleza, olha aqui, ó. Vamos para o Rio de Janeiro, sem escalas.